Olá, muito obrigado pela consideração de você estar acompanhando essa série, O Cientista Espiritual André Luiz. Eu estou ainda completando a parte do cérebro humano nesses capítulos, peguei ainda do livro Evolução em Dois Mundos. E, naturalmente, vou pegar, como eu disse, os outros livros do André Luiz. Mas eu estou sempre chamando a atenção para o lado científico que o André Luiz está chamando a atenção. Como ele está formando o corpo, os sentidos todo é bem estudado na fisiologia. Mas não é o sentido, não interessava falar do sentido do tato, do gosto, do cheiro, da visão. Como agora falar da audição, é dizer o que é que o André Luiz está dizendo que o mundo acadêmico ainda não conhece. Olha o que ele está dizendo nesse livro Evolução em Dois Mundos, da editora FEB. Quem não tem esse livro, leia, que vale a pena. É um livro que precisa a gente ir devagar. Por isso que eu estou pegando capítulos pequenos, porque ele tem muitas informações muito avançadas para a época do André, que o André fez isto. Ele diz aqui, o que ele fala no sentido da audição. E a audição, alicerçando-se em órgão complexo, consolida-se no ouvido interno, protegido pelo ouvido externo e pelo ouvido médio, em que o tubo coclear, a dividir-se em 3 compartimentos, vai encontrar as células evoluídas dos órgãos da córtex e fibras nervosas do acústico, encarregada de transmitir as vibrações sonoras que atingem o ouvido médio em estímulo nervoso a sair através do nervo auditivo na direção da mente, que realiza a seleção dos valores atinentes às sensações de tom, intensidade, timbre, estabelecendo em seu próprio favor vasta rede de reflexo condicionado com expressões decisivas em seu desenvolvimento. Até aí, o mundo acadêmico até entende, conhece, está acostumado a discutir isto, a saber como é o caminho, a quantidade de reações que tem, que se conhece, porque tem reações que ainda não se conhecem, porque muitas vezes é formado em cascata as reações, e as reações, às vezes, em fração de segundo, acontecem algumas reações, mas tem reações que acontecem no interior do átomo que ainda não está sendo registrado, que vai ser registrado com o correr do tempo, a proporção que for aparecendo, aparelhagem mais complexa, que vai poder ver isto. Mas ele vai dizendo isso, agora ele traz a informação para o mundo acadêmico. Ele diz assim, debaixo das orientações de inteligências sublimes, ele agora está dizendo que tem espíritos superiores por trás, cada sentido se instala em organização especial, formada de vários aparelhos e implementos. Também o cérebro integral se organiza em lobos diversos, com vasta margem de recursos para o futuro, quando a alma, então, nascente, em atividade instintiva, na construção do seu próprio veículo, se erigirá em consciência desperta, com a capacidade de utilizar as vantagens potenciais que a divina sabedoria lhe oferta. Um aparelho auditivo, como o aparelho visual, como todos os nossos sentidos, o gosto, o tato, imagina o paladar, isso custou muito para ser feito. Mas quando faz, é porque esse sentido já existe lá no mundo espiritual. Mas nós vamos construindo os sentidos nossos aqui para trazer essa consciência que está lá no espírito, para trazer essa consciência aqui para o corpo físico. Esse processo da consciência que está lá no espírito, que os cientistas chamam do inconsciente, trazer esse inconsciente para a nossa consciência, custou muito. Mas o homem vai se inteirando nesta capacidade de audição, dele vai ouvindo, mas quando chega no homem, ele vai ter uma capacidade agora espiritual, especial,
de fazer as interpretações que um ser mais primitivo não sabe fazer. Você vê uma música do mestre, nós vamos escutar, imagine aquilo que repercute não só no nosso corpo, nas nossas células físicas, mas também nas nossas células do perispírito. E a repercussão que isso acontece lá no espírito. A audição no mundo espiritual. Você imagine como é, ele está chamando a atenção que custou muito e tem muitos espíritos altamente evoluídos trabalhando isto. Foi vagarosamente construindo essas partes, esses implementos, inclusive no cérebro, formando várias partes para organizar para essa capacidade. E a capacidade imensa que nós temos. Eu lembro, eu ouvindo um maestro regendo uma orquestra de violão, tinha mais de 100 violões, e ele começa e ele diz para um, olha, você, teu violão está desafinado. E ele vai e afina. Eu digo, num grupo de mais de 100, ele perceber que aquele estava com desafino que uma pessoa comum não percebe, ele já desenvolveu uma capacidade auditiva muito interessante ele fazer. Mas o que acontece, esta capacidade apenas está trazendo essas informações que vêm agora, e nós vamos nos aperfeiçoar, porque agora o espírito é que faz a coordenação. O centro não está aí. Quando ele diz ali que a alma que vai fazer a separação, é como se a alma vai controlar isto, os tons, as vibrações, a intensidade, os timbres. Na realidade, quem faz esse controle tem órgão fazendo, mas esses órgãos apenas é um capataz do espírito. Esse órgão não é ele o central, não é ele que faz a definição. Quem faz isso é o espírito. Quando você escuta uma música belíssima, capaz de lhe tocar, de levar até as lágrimas, quando você vê um compositor que faz uma bela música, como Jesus, a Alegria dos Homens, lá do bar, você olha e diz, puxa, como é que o mestre faz uma obra dessa? Essa sensação, essa compreensão não está no órgão, é o espírito que já está trabalhando em cima disso. Trazendo o espírito para discussão nesse caminho da audição, ela vai abrir um leque novo, porque se a fisiologia aqui do corpo físico, da audição, já é impressionante, que um otorrino trabalha com isso, agora imagina ele entender essa audição agora num corpo perispiritual. Porque é o mesmo, esse corpo físico é cópia do corpo espiritual. Não começou aqui é o contrário, aqui é consequência, o corpo espiritual. E esse corpo espiritual, que é o perispírito, ele também vai sofrendo a influência desse espírito, desse comando. Só que para esse aperfeiçoamento, ele custou muito tempo. Por isso que os espíritos dizem que nasce simples e ignorante e com o correr do tempo é que vai formar essa complexidade fantástica. Então o André Luiz chama a atenção para essa compreensão do espírito, para a discussão do problema da audição que os nossos fisiologistas estudam, mas ainda não traz a compreensão do espírito para a discussão. Que Deus guarde vocês até o próximo encontro nosso.